Olá, eu sou o Marcel e nessa aula eu vou falar sobre a avaliação radiológica das infecções pulmonares na era Covid-19. A ideia dessa aula não é ficar mostrando casos de Covid na tomografia, tá? A gente vai voltar um pouquinho ao básico e discutir principalmente os padrões radiológicos dos processos infecciosos pulmonares. Eu começo mostrando essa fotinha, que ilustra bem como eu estou me sentindo no momento diante dessa pandemia. E talvez a única coisa que esteja faltando nessa foto seja os meus colegas surfistas, infectologistas, pneumologistas e intensivistas, que já estão ali na beira da água, nas suas pranchinhas, só esperando para pegar o tubo, né? Mas, nesse momento que eu estou gravando essa aula, é assim que eu me sinto, esperando talvez é uma onda que eu não sei o tamanho ainda, né? É importante lembrar que na suspeita da infecção pulmonar, o exame de imagem, então, ele é utilizado para confirmação diagnóstica, principalmente, né? A gente tem que identificar o padrão e ajudar a descartar outro tipo de processo. Esse é o nosso principal papel, utilizando os exames de imagem. Os principais exames são a radiografia simples e a tomografia computadorizada, é o que a gente usa no dia a dia, e o diagnóstico correto é essencial para guiar a terapia antimicrobiana, e desta maneira reduzir a morbimortalidade relacionada ao processo infeccioso do pulmão. A imagem também é importante na identificação de complicações, como abscesso, empiema pleural, e no controle do tratamento. Então, nessa aula, a gente vai discutir primeiro o papel da imagem na avaliação da infecção pulmonar, conhecer aí os principais dados clínicos para fazer a correlação com a alteração da imagem, aprender os 4 padrões radiológicos de processo infeccioso pulmonar, pneumonia lobar, broncopneumonia, padrão intersticial e padrão nodular, e no final discutir um pouquinho sobre a tal da Covid-19. Então, como eu comentei, né, o raio-x e a tomografia são os principais exames, e o raio-x é sempre o primeiro exame de imagem na avaliação da suspeita de um processo infeccioso pulmonar. Quando que a gente deve solicitar, ou quando que a tomografia computadorizada com contraste deve ser solicitada, né? Então, se o raio-x é normal, e o clínico realmente acha que o paciente tem uma infecção do trato respiratório inferior, se o raio-x é ambíguo, a gente fica em dúvida, né, se é normal, ou pode ter uma opacidade discreta, ou se o raio-x é discordante da clínica, né? Então, o clínico está pensando em um tipo de doença, uma doença infecciosa, e o raio-x parece outra coisa, parece um câncer, por exemplo. Então, são situações em que a tomografia ajuda. Porém, no dia a dia, né, pessoal, o raio-x resolve a maior parte das situações diante de suspeita de infecção pulmonar. A tomografia pode ser importante também na suspeita de complicações, né? Então, as duas principais são os abscessos pulmonares e o empiema pleural, né? Existem outras, né, como a pneumonia necrotizante e outras situações. Quando a clínica infecciosa não é típica, então existe uma dúvida em relação à presença, né, ou ao quadro respiratório infeccioso, e se não há melhora radiológica após 4 semanas do tratamento adequado. São também indicações para a tomografia, que deve ser realizada com contraste, para avaliação adequada do mediastino, da cavidade pleural e do realce das opacidades pulmonares. Ultrassom e ressonância têm papéis bem específicos e podem ajudar em perguntas, situações específicas, né? Então, pode ajudar na avaliação da doença pleural, na avaliação da doença mediastinal e no diagnóstico diferencial de algumas situações. Mas, de novo, no dia a dia é o raio-x e a tomografia. Dos dados clínicos importantes e que direcionam, né, ou auxiliam na avaliação radiológica, a idade, obviamente, é importante. Então, doença de criança é diferente de doença de idoso. O estado imune, né, então, o paciente
imunocompetente é diferente de paciente imunossuprimido, e o tipo de imunossupressão também tem importância em relação aos agentes mais prevalentes, então HIV é um tipo de infecção, pós-transplante tem outro tipo, paciente com neutropenia febril vai ter outro tipo de infecção. E a localização em todos os seus aspectos, né? Então, um paciente que está internado ou que está em casa, que faz tratamento no dia a dia, né? Vai todo dia no hospital e dorme em casa, é um paciente que mora em São Paulo, mora em Ribeirão Preto, mora na África. Todos esses aspectos da localização são importantes em relação aos agentes. Obviamente, a presença dos sinais e sintomas, né, febre, a tosse produtiva sendo mais importante, o tempo de doença, né, agudo, subagudo ou crônico, e a presença de comorbidades, principalmente relacionadas ao sistema respiratório e o sistema imune. Então, obviamente, tabagismo é sempre importante, etilismo, DPOC, asma, doença intersticial pulmonar, histórias de infecção prévia, os pacientes oncológicos, né, que são considerados pequenos imunossuprimidos, então, todas essas características também auxiliam na avaliação do processo infeccioso pulmonar. Dos exames laboratoriais, né, os mais importantes são o hemograma, então, em geral, o GB, né, os glóbulos brancos acima de 10.000 indicam processo infeccioso, e a proteína C reativa. Né. Também outros marcadores são importantes, têm sido descritos aí, inclusive na pandemia do Covid, como o LDH, o dedímeros e alguns outros aí. Mas os principais são o hemograma e o PCR. Né. Quando a gente está diante de uma infecção bacteriana, em geral, os dois estão aumentados, e o PCR está bastante aumentado, maior do que 100 mg por decilitro. As infecções virais, em geral, a gente tem citopenias, e tem um aumento menor do PCR, em geral, chegando a 60, 80. Né. Um PCR que persiste aumentado após 7 dias indica que provavelmente não é uma infecção viral, ou se iniciou como uma infecção viral, então é uma infecção sobreposta por um agente bacteriano. Né. Quanto à classificação, né, é importante lembrar que existe a classificação epidemiológica, a classificação em relação ao agente infeccioso e o padrão de imagem. Aqui a gente vai focar ou padronizar de acordo com os aspectos da imagem. Né. Do ponto de vista epidemiológico, os processos infecciosos podem ser divididos em pneumonia adquirida na comunidade, sendo típica ou atípica. Né, esse termo atípico nem todos os clínicos gostam, né, mas é um termo que ainda é usado no dia a dia, na maioria das situações, relacionado a agentes que menos comumente causam infecção pulmonar, e são mais difíceis de serem identificados aos exames citológicos, tá? Em geral relacionado à micoplasma. Né? Pneumonia nosocomial relacionada ao serviço de saúde, que pode ser hospitalar, ou pode ser pneumonia do ventilador, e as infecções oportunistas. Do ponto de vista radiológico, são 4 padrões: pneumonia lobar, broncopneumonia, padrão nodular e o padrão intersticial. Lembrando ainda que, por vezes, o processo infeccioso pulmonar pode ter uma apresentação não tipicamente infecciosa, através de outros padrões radiológicos. A gente vai comentar isso também. Pneumonia lobar. Pneumonia lobar é caracterizada pela presença de opacidades alveolares, sendo a consolidação a principal delas, também com áreas de vidro fosco, que envolve um lobo ou segmentos pulmonares contíguos. Né? Então, é um processo que se dissemina por contiguidade. Em geral, tem início na periferia do pulmão. Na tomografia, a gente vai identificar, além do aspecto alveolar, que é uma opacidade homogênea, muito comumente com sinal do broncograma. No exame com contraste, um sinal do angiograma pode ser identificado, os vasos normais, tem um realce intenso e homogêneo pós-contraste, e respeita as fissuras pulmonares. É um aspecto de uma consolidação, uma opacidade alveolar benigna. Patologicamente é representada a pneumonia lobar por um preenchimento do espaço aéreo, exudato inflamatório e edema, em geral sem componente de necrose ou dano parencimatoso. A pneumonia lobar, como padrão radiológico, é a apresentação típica da pneumonia adquirida na comunidade,
que é causada mais comumente pelo pneumococo. Pode também representar pneumonia nosocomial, nesse caso, tá, com a maior chance de ser causado por outros agentes, tá, como gram-negativos, né, pseudomonas, e há a maior chance de ter complicações, como necrose, abscesso e NPM. Ainda assim, a maioria das vezes a gente está diante de uma pneumonia lobar. Se na imagem radiológica é identificada uma pneumonia lobar, não se trata de COVID, não se trata de infecção pelo coronavírus, ok? Esse é um exemplo, uma senhora de 44 anos, quadro de tosse produtiva, calafrios e febre alta há 5 dias, e a gente consegue observar uma consolidação no lobo superior do pulmão direito, vista aqui na imagem PA, aqui também na imagem em perfil. O paciente não teve nenhum contato com o serviço de saúde nos últimos 14 dias, pneumonia adquirida na comunidade, não precisa fazer tomografia, não precisa fazer mais nada do ponto de vista de imagem. Em algumas situações, é realizada a tomografia. Esse é um paciente de 37 anos, também com um quadro de tosse produtiva e febre há 5 dias e pior do estado geral há 1 dia. Né? No PA é fácil de identificar a consolidação, aqui no lobo superior do pulmão esquerdo. Esse paciente também, o R1 da clínica já tinha passado catéter venoso central via jugular esquerda, ele teve que repassar, obviamente, porque veio para a região axilar. A gente consegue ver também, interessante, um lobo acessório da veia asis. Né? É um caso também de pneumonia adquirida na comunidade. Acabou fazendo a tomografia, eu nem me lembro ao certo porquê, mas esse é o aspecto típico da pneumonia lobar na tomografia, uma consolidação, um sinal do broncograma aéreo, e você pode ter discretas áreas de vidro fosco associado, mas um processo que envolve um segmento ou segmentos pulmonares contíguos, tá? Então, o processo inflamatório, ele se dissemina pelos poros de Kohn e os canais de Lambert, né? Então, é um processo contíguo. Essa é a pneumonia lobar. Pneumonia lobar é a apresentação radiológica mais fácil de ser identificada do processo infeccioso pulmonar. A única situação que às vezes a gente pode ter dificuldade de ver é quando ela ocorre no lobo inferior esquerdo, na posição retocardíaca, a gente vê aqui. Um dos macetes é identificar que a transparência do coração está heterogênea, o que a gente vê aqui é uma área mais densa, uma área menos densa, não são só os vasos, tá? E a gente consegue ver, inclusive, o sinal do broncograma. Além disso, tem a obliteração da cúpula diafragmática, formando, ou caracterizando aqui, o sinal da silhueta. Né? Esse paciente também, no raio-x, dava para ver que ele tinha obliteração do seio costofrênico esquerdo, ou comprovado derrame pleural, estava com catéter venoso central. Essa é uma criança com quadro infeccioso no pós-operatório de uma apendicite complicada. Na tomografia, né, a gente vê a consolidação homogênea, com realce intenso e homogêneo pós-contraste, o broncograma, e é fácil de diferenciar a consolidação, que tem a densidade de partes moles, né, do líquido pleural do derrame parapneumônico. Né? Então, esse é um exemplo de uma pneumonia nosocomial, que tem início aí após 48, até após 48 horas da internação. Tá? Depois da pneumonia lobar, o segundo padrão é a broncopneumonia, o aspecto radiológico de opacidades broncopulmonares, ou seja, relacionadas às vias aéreas, além de envolver o parênquima pulmonar, em geral uma distribuição peribrônquica. A consolidação também é a principal opacidade, mas são focos múltiplos, muitas vezes, ou muito comumente associado a focos de vidro fosco, tende a ser multifocal, muitas vezes multilobar, não precisa necessariamente acometer vários lobos, mas se acometer diferentes segmentos no mesmo lobo também, é uma distribuição de broncopneumonia. As consolidações menos comumente têm broncogramas, e a gente pode identificar aí os sinais de bronquiolite inflamatória, então, imagens de embrotamento, nódulos centro-lobulares, além de espessamento de paredes brônquicas, por vezes com impactações luminais. É um processo que inicia na pequena via aérea, né, patologicamente caracterizado por um infiltrado fibrino purulento peribronquiolar, que se estende até os alvéolos adjacentes. Diante da broncopneumonia, há uma chance maior de dano tecidual, com formação de cavidades e deixando sequelas, inclusive com pneumatocélias. Broncopneumonia é o padrão radiológico menos específico em relação ao agente bacteriano.
mais comumente está relacionado com pneumonia adquirida na comunidade, causada por agentes mais virulentos do que aqueles que causam a pneumonia lobar, como, por exemplo, staph, agentes gram-negativos. Pode também representar pneumonia atípica, né? Então, como eu comentei, micoplasma, clamídia e legionela são os 3 agentes basicamente chamados de atípicos. Pode representar uma pneumonia nosocomial e pode estar relacionada a agentes não piogênicos, principalmente as micobactérias não tuberculosas, os fungos como aspergilos e, mais raramente, as infecções virais, tá? Por isso que, diante de uma broncopneumonia, é pouco provável que seja COVID, porque tem sido descrito que, na maioria das vezes, na maioria dos casos, não é essa a apresentação típica, mas está escrito no livro que as infecções virais podem se manifestar mais raramente pelo padrão de broncopneumonia, mas isso não é a primeira coisa que nós devemos pensar, então a chance de ser COVID é menor. Mas lembre-se que broncopneumonia é um padrão radiológico menos específico para o agente em questão, porém indica um processo mais virulento, mais agressivo do que quando levando a um padrão de pneumonia lobar. Alguns exemplos de broncopneumonias: o paciente de sexo feminino, 50 anos, tabagista, tosse produtiva, febre de dispneia há 3 dias. Né? No raio-x a gente observa uma opacidade alveolar consolidativa com área de vidro fosco aqui no lobo médio, formando inclusive o sinal da silhueta, né, com o contorno cardíaco direito. As opacidades semelhantes são vistas aqui no lobo superior direito e também no lobo inferior esquerdo. O perfil ajuda a ver o componente, principalmente, do lobo médio, que a gente observa aqui, e na tomografia a gente vê as opacidades alveolares consolidativas em vidro fosco, envolvendo diferentes lobos e diferentes segmentos pulmonares. Tá? Muitas vezes a gente identifica também espessamento das paredes brônquicas, né, nas regiões de opacidades, e a gente pode identificar opacidades relacionadas às vias aéreas, como nódulos centrolobulares e atenuação de partes moles, como a gente vê aqui no lobo médio. Então, esse é um quadro típico de uma broncopneumonia, aqui representando uma pneumonia adquirida na comunidade. O paciente foi tratado com azitromicina e clavulin e respondeu bem, recuperou 100%. Esse outro caso é interessante e ilustra bem uma boa indicação de tomografia. Né? Um paciente de 61 anos, uma história de tosse seca e dispneia há 2 semanas, né? Tinha alteração da ausculta pulmonar e esse raio-x. Obviamente que, sabendo o que está acontecendo, a gente pode até vir aqui, olhar a região inferior direita e falar, nossa, será que já não tinha alguma coisa? Mas é um raio-x que muito facilmente é classificado como normal. Né? E quando a gente faz a tomografia, é isso que a gente observa. Né? Então, a gente vê as áreas, aqui uma área consolidativa, brônquios de paredes bem espessadas, como aqui, e opacidades relacionadas às vias aéreas, né? Nódulos centrolobulares de atenuação de partes moles, e imagens de árvore em brotamento, indicando componente de bronquiolite inflamatória. Então, uma broncopneumonia, envolvendo aqui o lobo inferior direito, nesse caso, representava uma infecção por micoplasma. E aqui uma senhora, 77 anos, com algumas comorbidades. Dentre elas, ela tinha uma doença esofágica e um bócio mergulhante. Na janela de mediastino, a gente consegue ver aqui, ó, o esôfago dilatado, com líquido de estase, sempre patológico. Né? Eu não tenho raio-x, infelizmente, nesse caso, eu tenho esse cálculo da tomografia, que a gente vê as opacidades ó, no lobo inferior do pulmão direito, consolidações, envolvendo diferentes segmentos, aqui envolvendo o lobo inferior direito e lobo médio, com áreas relativamente poupadas, brônquios de paredes espessadas, né, então uma alteração cística aqui nessa região, então, padrão de broncopneumonia, nesse caso representando uma pneumonia aspirativa. Então, casos de broncopneumonia. O terceiro padrão é o padrão nodular, então ele é representado por opacidades de aspecto nodular, por vezes consolidativas, esboçando nódulos, em geral são múltiplas, acometem mais a periferia do pulmão e estão associadas aí a espessamento de paredes brônquicas e bronquiolite inflamatória. São processos que envolvem mais os campos superiores e médios, muito comumente associados à distorção arquitetural, sinais de doença da pleura e doença linfonodal. Dentro do padrão nodular, nós temos também o tipo miliar, né, o padrão miliar. A diferença é
que o miliar é representado por nódulos, mas são micronódulos difusos, sutis, pequenos, que têm uma distribuição aleatória ou randômica, envolve todas as camadas do interstício pulmonar, representando aí a disseminação hematogênica de um agente infeccioso. No padrão miliar, a gente pode ter imagens de embrotamento, pode ter nódulos maiores, mas a principal opacidade tem que ser de aspecto micronodular difuso, né? E, na verdade, né, o padrão nodular é aquele que mais tem sobrenomes. Então, por vezes ele tem bronquiectasias, a gente pode chamar de nodular bronquiectásico. Por vezes lesões escavadas, a gente chama de nodular escavado. Por vezes os componentes nodulares têm um halo em vidro fosco, a gente chama de nodular com halo. São características que ajudam a direcionar em relação ao tipo de agente infeccioso em algumas situações. Quando a gente está diante de um processo infeccioso de padrão nodular, os principais agentes são as micobactérias e os fungos, porque são os agentes que formam a reação do tipo granulomatosa no pulmão. Micobactérias do tipo tuberculose ou micobacteriose não tuberculose. Tá? Então, esses são os agentes que principalmente causam o padrão nodular. Assim sendo, se a gente está diante de um padrão nodular, não é COVID. Tá? Semelhante ao que a gente raciocina diante de uma pneumonia lobar. Então, um exemplo de padrão nodular, uma paciente feminina, 35 anos, uma história clássica de tosse, febre vespertina, provavelmente tinha sudorese há 8 semanas, no raio-x, opacidades nodulares de diferentes tamanhos, às vezes confluentes, né, formando áreas de aspecto mais consolidativo, um predomínio de lobo superior bem marcante, envolvendo tanto o pulmão direito quanto esquerdo, e uma imagem de um derrame pleural à esquerda. A tomografia é mais bonita de ver, né, a distribuição, e um padrão nodular com micronódulos confluentes, né, distribuição é predominantemente centro-lobular, formando imagens de árvore em brotamento, e nesse caso tinha um sinal que a gente chama de sinal da galáxia, onde o aspecto confluente mais central, mais denso, né, ele é circundado por pequenos nódulos, então lembram a galáxia, né, esse sinal, bastante típico das doenças granulomatosas, né. Nesse caso, representando aqui uma tuberculose sem cavidade e sem bronquiectasia, porém com padrão nodular típico. Já aqui é um paciente do sexo masculino, 46 anos, lavrador, a tosse pouco produtiva, dispneia dor torácica há 3 meses, uma história já atendendo a cronicidade, né. O raio-x aqui é o terror do R1 da radiologia, né, cheio de opacidades bilaterais, mas é possível identificar no raio-x o aspecto nodular das opacidades intersticiais, né. Quando a gente faz a tomografia, a gente vê que uma tomografia é mais acurada para detectar as alterações, né. Então a gente vê uma cavidade grande aqui no lobo superior esquerdo, talvez já estivesse aqui, mas difícil de ver, né, nessa região. Tá? Tem outras cavidades menores, nódulos de diferentes tamanhos, né, os nódulos irregulares com bastante distorção arquitetural, nódulos maiores, nódulos menores, tá? Lesões escavadas, aqui uma área mais consolidativa, a reação pleural à esquerda, né, muito comumente presente, então esse é um caso de padrão nodular relacionado a um fungo, né, pebimicose. E aqui, uma moça de 19 anos, tosse seca, febrícula, mal-estar, esse raio-x, né, então o padrão miliar é um dos mais difíceis de ser identificado no raio-x de tórax. Muitas vezes a gente fica em dúvida se realmente ele está presente, se não pode ser só vasos, né? Então são micronódulos sutis, difusos, envolvendo os pulmões, todos os lobos difusamente, assim como todas as camadas do interstício. Na tomografia é muito mais fácil de ver o aspecto de céu estrelado, né? Micronódulos de diferentes tamanhos, envolvendo todas as camadas intersticiais. Então tem nódulo centro-lobular, que não encosta nem no vaso nem na pleura, tem nódulo peribroncovascular, né, encostando nos vasos, e tem nódulo subpleural encostando na pleura, as 3 camadas do interstício envolvidas, tá? Então esse é um caso de tuberculose miliar, paciente que abriu o quadro com essa apresentação, fez o teste rápido, HIV positivo, né? O principal diferencial aqui é a histoplasmose, né, que é o agente que mais imita a tuberculose na imagem radiológica, lembrando que por vezes metástase, somente câncer de tireoide, de rim, pode dar apresentação miliar. Por último,
Depois do padrão de pneumonia lobar, broncopneumonia e o padrão nodular, a gente tem o padrão intersticial. Então, ele é marcado por opacidades alvéolo intersticiais, a principal delas o vidro fosco. Pode ter espessamento liso de septos associado, pode ter reticulações associadas, pode ter aspecto de opacidades centrolobulares, né, principalmente em vidro fosco. E no padrão intersticial a gente pode ter focos de consolidação, mas essa não pode ser a principal alteração. A maioria das vezes representando aí áreas focais de pneumonia e organização, né. Então, são processos em geral mais difusos e bilaterais. Patologicamente é representado por infiltrado inflamatório celular no interstício peribroncovascular, intra e interlobular. O padrão intersticial, ele pode estar relacionado a uma pneumonia atípica, principalmente no início, tá? Então, às vezes, na imagem precoce do processo, em vez de ter um padrão broncopneumônico, a gente pode ter um padrão intersticial de infecção, mas mais comumente o padrão intersticial está relacionado às pneumonias virais, influenza, vírus essencial respiratório, varicela e o coronavírus, e também representar a infecção pelo pneumociste de Girovese no paciente imunossuprimido. Diante disso, este sim é o padrão que pode ser de COVID, né? Esse é descrito como um padrão radiológico infeccioso típico da pneumonia viral, que pode ser o coronavírus. Alguns exemplos, né? Aqui é um paciente masculino, 42 anos, este outro paciente que abriu o quadro com processo infeccioso. A gente consegue, é um paciente com tosse seca de dispneia, uma febrícula. No raio-x é possível ver opacidade em vidro fosco, é um termo que a gente pode usar no raio-x, ela é adequada tanto para o raio-x quanto para a tomografia, né? Opacidades em vidro fosco predominando nos campos médios e na região central do pulmão. Tende a poupar a casquinha do pulmão e poupar principalmente a região aqui dos lobos inferiores, né? A tomografia é muito mais fácil de ver. A gente observa que além do vidro fosco tem espessamento de septos interlobulares e tende a poupar aqui a região mais cortical do pulmão, né? Então, nesse caso, a pneumocistose, foi realizado o teste rápido no HIV e foi confirmado HIV positivo, né? Infecção de paciente imunossuprimido. Esse é interessante, que é um senhor de 51 anos e muito competente. Se não me engano, ele era advogado, estava passando por um período estressante, quadro respiratório infeccioso importante. Foi feita a tomografia, ele tinha um amigo médico, fez tomografia, o que a gente observa? Opacidades em vidro fosco difusas bilaterais, predominando na periferia do pulmão, predominando nos lobos inferiores. Esse caso tem alguns anos já, né? Dá para ver que tem um pouquinho, em algumas regiões, de espessamento de septos, discreto, mas o vidro fosco difuso bilateral, mais na periferia, mais nas bases, é o que a gente vê nesse caso. E nessa época nem tinha, né, coronavírus, tá? Essa foi uma infecção por uma pneumonia viral por influenza. Porém, poderia ser uma infecção por coronavírus, né? Então aqui eu destaco uma coisa que eu vou comentar depois, que é a falta de especificidade em relação a qual agente viral a gente está diante, né? O que pode acontecer, e que é descrito em alguns trabalhos, é que às vezes alguma característica de distribuição do vidro fosco pode dar uma dica em relação ao agente, né? Principalmente para diferenciar a pneumocistose do citomegalo, que é esse caso, tá? São infecções comuns dos pacientes imunossuprimidos, né? No raio-x, de novo, dá para ver aqui as opacidades em vidro fosco. A tomografia é mais fácil, essa é uma paciente no segundo mês pós-transplante renal. A gente observa o vidro fosco difuso bilateral, mas se vocês olharem com atenção, em algumas regiões é possível identificar uma distribuição mais centrolobular dos focos de atenuação em vidro fosco, por vezes formando nódulos sólidos, como aqui, tá? E por vezes esboçando, inclusive, imagens de árvore em brotamento, como aqui no segmento 6 do pulmão direito. Essa é uma característica que lembra mais o citomegalovírus, diferentemente da pneumocistose, que tende a ser uma opacidade de vidro fosco mais homogênea, predominando em campo médio superior, poupando a casquinha do pulmão. Citomegalo envolve tanto o lobo superior quanto o inferior, e pode ter esse aspecto do envolvimento de vias aéreas um pouco mais importante. Mas, o padrão intersticial de infecção, né, obviamente, pela imagem não daria para excluir que é pneumocistose ou outro agente viral. Essa aqui é a ideia.
E como eu comentei, às vezes os processos infecciosos podem ter apresentações radiológicas que não são típicas de infecção, né? É importante lembrar também que doenças sistêmicas, por vezes, podem ter manifestação pulmonar, tá? E dentre os padrões radiológicos não tipicamente infecciosos, mas que podem estar relacionados à infecção, a gente tem que lembrar principalmente da pneumonia em organização, que é um padrão radiológico, é um padrão patológico, não é nome de doença, e o dano alveolar difuso, mesma coisa, tá? Então, esses, muito comumente estão relacionados, né, quando relacionados a processo infeccioso, eles estão relacionados a vírus respiratórios, H1N1, pode indicar infecção por herpes, e pode até estar relacionado à pneumonia bacteriana grave bilateral. Hemorragia pulmonar, né, também pode ser manifestação de infecção, por exemplo, o H1N1, da dengue, a leptospirose, né, e às vezes a infecção simula tumor, pode ter um aspecto de nódulo único ou de massa. Por exemplo, a pneumonia redonda da criança, mais comumente causada pelo pneumococo, a pneumonia pesada, né, do paciente masculino, etilista, diabético. Se vocês olharem no livro, eles vão falar da Klebsiella pneumonia, como a gente comumente relacionado a essa pneumonia. E os fungos, né, que são os agentes que no pulmão mais imitam os tumores, né, podem formar massas, às vezes até invadindo parede torácica, cruzando a fissura pulmonar. Dessa maneira, o diagnóstico radiológico é mais difícil, né? Então, criptococoma, pneumonia, histoplasmoma, então recebe esse nome quando forma uma massa única. Muitas vezes só a biópsia para resolver a dúvida diagnóstica. Neste caso, então, principalmente se for pneumonia em organização e dano alveolar difuso, pode ser COVID. Tem sido descrito que é uma apresentação relativamente característica da infecção pelo coronavírus. Esse caso é interessante. Mostra para a gente um paciente de 62 anos, um transplante de medula óssea por leucemia mieloide aguda, com neutropenia febril. Aí, na tomografia, o que a gente via era isso daqui, consolidações bilaterais, relativamente simétricas, envolvendo mais a periferia e os lobos inferiores, com broncogramas aéreos, com áreas de relativa preservação subpleural. Em algumas regiões, a gente consegue ver a distribuição perilobular, né? Então vai desenhando o lóbulo pulmonar secundário, né? Aqui embaixo também a gente consegue ver, tá? Então, processo infeccioso bacteriano, edema, infarto, hemorragia até pode, mas infarto, infecção bacteriana não tem esse tipo de distribuição, tá? Essas características, né? Então, preserva relativamente espaço pleural, distribuição perilobular. Aqui não forma, mas pode formar sinal do halo invertido. Tá? Nesse caso aqui não tem uma imagem típica de halo invertido ou sinal do halo, mas esse é um padrão de pneumonia em organização. Esse paciente foi realizada biópsia transbrônquica, que confirmou, né, a pneumonia em organização com componente de bronquiolite obliterante, mas é um caso que a principal suspeita era de uma infecção viral, mas acabou não sendo possível confirmar qual o agente, principalmente porque o paciente estava sendo tratado para tudo, né? Então aqui eu coloquei uma lista dos antimicrobianos que estavam sendo usados para esse paciente, né? E no final a gente ficou em dúvida até se não poderia ser uma reação a um dos quimioterápicos, tá? Mas é um exemplo de apresentação de pneumonia em organização, representando um processo inflamatório agudo no pulmão. Esse outro caso também é bastante interessante, né? Então a gente vê um raio-x com opacidades alveolares difusas bilaterais. Olhando a tomografia, a gente vê que é vidro fosco, né? Tem áreas de consolidação, principalmente no aspecto posterior dos pulmões, né? Então caracterizando aqui um gradiente anteroposterior ou gravitacional, que é uma característica típica do dano alveolar difuso, tá? Nesse caso também é um paciente de 50 anos, caçador de tatu na Bahia, né? E ele foi tratado com antibiótico terapia de amplo espectro. As principais hipóteses levantadas foram antavirose, oxidioidomicose, mas não foi possível identificar com certeza qual foi o agente responsável. Ele acabou indo de alta bem após o tratamento,
mas esse aqui é o padrão radiológico típico de dano alveolar difuso, que poderia ser causado por uma infecção viral, incluindo o coronavírus. E aqui é um exemplo de uma paciente jovem, com quadro infeccioso, porém no raio-x apresentou uma lesão que lembrava um nódulo ou até uma massa, né, depende do tamanho. Se for maior que 3 centímetros, é uma massa. Na tomografia, a gente via a lesão nodular, contorno irregular, com halo de vidro fosco em volta, que é um aspecto marcante dos processos infecciosos, né. Então, apesar da ansiedade da paciente, foi tratado com antibiótico terapia, com controle com uma pequena cicatriz, tá? Então, processo infeccioso aqui bacteriano, simulando uma massa, um nódulo pulmonar. Isso pode acontecer. E em relação ao COVID, né, propriamente dito, vamos lá. Então, eu vou falar muito rapidamente aqui sobre a parte epidemiológica da coisa, né? Então, obviamente, o pessoal da infectologia, da pneumologia, é muito mais capacitado para falar isso, né? Mas vamos lembrar que o nome do vírus é o SARS-CoV-2, né? Esse é o nome do vírus. Ele causa uma doença respiratória que pode ser grave. Começou na China, na região de Wuhan, em dezembro de 2019, do ano passado, e hoje é uma pandemia mundial. Existem ainda muitas lacunas no conhecimento em relação à epidemiologia, o período de incubação, a transmissão por assintomáticos, né, o índice de transmissibilidade, então a gente ainda tem muito a aprender sobre esse agente, né. Tem uma alta letalidade, e aqui uma coisa importante, essa letalidade é maior entre os idosos, entre os tabagistas, os pacientes com doença crônica, né, pacientes com comorbidades, então isso já está definido, e essa letalidade ela pode variar de país e de região para região. Por exemplo, na China, nos últimos números que eu vi, a mortalidade chegou a 2,3%, e na Itália chegou a 5,8%, mais do que o dobro. A gente já conhece alguns marcadores de desfecho desfavorável, como os valores altos de dedímeros, os valores aumentados da desidrogenase lática e uma linfopenia, tá? Mas a imagem isoladamente não tem ainda nenhum estudo com nível de evidência suficiente mostrando que ela tem relação com o desfecho. São sinais de alerta para o envolvimento pulmonar, né? Então, como a gente comentou, ele causa uma infecção respiratória, mas não necessariamente a pneumonia, tá? Então, sinais de alerta para a pneumonia viral é a presença de comorbidades, então os pacientes em grupo de risco, né, acima de 60 anos e com doenças prévias respiratórias ou doenças crônicas, a presença de dispneia, de hipóxia, de dessaturação ou alteração no exame de imagem. Se tiver envolvimento pulmonar, os sintomas forem importantes e houver alteração, e haver alteração dos marcadores, aí sim pode ser indicada a internação do paciente e o tratamento específico, antibiótico terapia e possivelmente a cloroquina, né? Independente disso, todos os pacientes devem ser isolados e a imagem radiológica na COVID tem um papel bastante determinado. Primeiro, é importante salientar que ela é pouco específica, no sentido de que pode estar relacionada a outros processos infecciosos, outras pneumonias virais, por vezes, outros tipos de doença, né? Então, o padrão intersticial de processo infeccioso é aquele que mais confunde também com outros processos. Então, pode estar relacionado a edema, a doença intersticial pulmonar, então é o padrão radiológico menos típico da infecção, né? A acurácia da imagem depende do pré-teste. Por isso que todas as sociedades pregam que o exame de imagem não tem validade no diagnóstico da COVID, ele tem validade no diagnóstico da pneumonia viral. Então, quando o clínico, né, ele pede um exame de imagem na suspeita de COVID, a pergunta que ele está fazendo para o raio-x ou para a tomografia não é se pode ser COVID, ele quer saber se pode ter pneumonia viral e se pode ser outra coisa. Então, nesse tipo de situação, só respondendo essas perguntas que a gente ajuda mais. Então, ressalto que a imagem não tem especificidade para o diagnóstico do agente, da infecção viral, da doença do coronavírus, tá? O raio-x, ele pode ser normal, então a sensibilidade do raio-x é muito menor. A tomografia tem uma sensibilidade maior para detectar opacidades, principalmente as opacidades intersticiais.
E a gente já sabe disso há muito tempo. Então, a gente não é um conhecimento novo que veio com a Covid, tá? Se for indicada a realização de tomografia, essa deve ser feita com protocolo de alta resolução, porque a gente quer observar opacidades intersticiais, ou seja, idealmente com 1 milímetro de espessura de corte, adquirido de maneira volumétrica, sem contraste, preferencialmente sendo feito com protocolo de baixa dose, né? Então, até 1,5 millisieverts, segundo determinado pelo National Lung Screening Trial e depois adotado pela ATS-RS. Então, 1,5 millisieverts equivale a 15 exames de raio-x. Tá? Essa é uma continha sempre interessante de saber, de conhecer. Né? Por que a gente faz baixa dose? Porque muitos dos pacientes vão ser jovens, existe a possibilidade de serem feitos exames seriados, em que a radiação ionizante ela preocupa. Né? E aqui, de novo, saliento que o exame de tomografia deve ser feito quando indicado. Não só por conta da exposição à radiação do paciente, mas também, e talvez principalmente, para evitar a exposição desnecessária da equipe médica ao agente infeccioso. Né? Então, isso é muito importante. O que tem sido descrito na literatura até o momento dessa aula, né, que inclusive pacientes assintomáticos podem apresentar opacidades pulmonares no exame de tomografia, o que não me surpreende, né, porque muitas vezes o que a gente vê na tomografia é uma reação do tipo pneumonia e organização, então é um processo inflamatório exacerbado, né, como se fosse um queloide do pulmão, um agente que muitas vezes não vai evoluir, o organismo dá conta de conter esse processo, tá? É descrito que a tomografia tem uma sensibilidade maior, principalmente após 2 dias da infecção, então não adianta fazer tomografia no mesmo dia que o paciente iniciou com quadro de tosse e febre, tá? E os padrões típicos são de padrão intersticial, pneumonia e organização, e nos casos mais graves, dano alveolar difuso. Esse é o protocolo que nós temos utilizado aqui na nossa instituição para guiar a realização dos exames de imagem, formulado aí junto com o pessoal das moléstias infecciosas, tá? Então, de novo, né, jamais fazer tomografia sem fazer o raio-x, então o raio-x sempre deve preceder a tomografia e está indicado o exame de imagem, principalmente na suspeita, né, de um acometimento pulmonar. Tá? Então, o paciente só com coriza e febre baixa não tem por que fazer nenhum exame de imagem. Se o paciente é principalmente de grupo de risco, está apresentando dispneia, aumento da frequência respiratória, alteração da ausculta pulmonar, está desaturando, esse é o paciente que está melhor indicado de fazer o exame de imagem. Raio-x de tórax, preferencialmente no protocolo padrão, PA e perfil, que é o verdadeiro raio-x de tórax, né? Se o raio-x for normal ou duvidoso e o paciente realmente tiver a suspeita clínica de um processo infeccioso pulmonar, essa é a melhor situação de indicação da tomografia, tá? Porque a tomografia, nesse caso, aí pode auxiliar a mudar a conduta. Um paciente com opacidades alvéolo-intersticiais bilaterais, principalmente na periferia e nas bases dos pulmões, esse paciente não precisa fazer tomografia, porque o raio-x já resolveu a questão. Né? O raio-x que tem uma apresentação radiológica que é descrito como compatível com a suspeita de pneumonia viral, né? Então não tem por que fazer a tomografia. Né? Então deve-se considerar provável a infecção viral, no caso podendo ser pelo Covid, e prosseguir aí as medidas. Por vezes, no raio-x, a gente vai identificar um padrão que não bate com a pneumonia viral e que pode representar outra coisa. Uma pneumonia lobar, um padrão nodular, uma massa. Então a gente identifica um pneumotórax, um derrame pleural, outra coisa que justifique um quadro respiratório. Aí a tomografia vai ser feita apenas se for necessário responder uma pergunta específica. Né? Então, tem pneumonia lobar, estou em dúvida se pode ter um abscesso, tomográfico. Tá? Tem uma opacidade alveolar na base, estou em dúvida se não pode ser um TEP, faz angiotomografia. Um aspecto de massa, não pode ser, não, faz tomografia com contraste. Então, é responder perguntas específicas. E esse quadrinho eu formulei, principalmente porque quando a gente lê os textos, né, das sociedades, o pessoal coloca uma frase bem assim, né, fazer tomografia em pacientes internados, graves e situações específicas, mas pouco se comenta quais são essas situações específicas. Então aqui eu coloquei as situações que eu acho mais importantes, né, em que a tomografia ajuda principalmente a fazer diagnóstico diferencial em pacientes que têm condições prévias, comorbidades. Né.
Obviamente, se o paciente está internado, em estado grave, não é possível fazer o exame físico adequado, os marcadores inflamatórios estão aumentados por outras questões, a tomografia ajuda, né? Mas um paciente asmático, por exemplo, será que é COVID ou é uma crise aguda de asma? Se você fizer a tomografia e tiver opacidade em vidro fosco, não é crise aguda da asma, porque a asma não dá opacidade pulmonar por si só, né? DPOC ou bronquiectasias, é exacerbação infecciosa. Em geral, a exacerbação está relacionada com infecção das bronquiectasias ou com padrão bronquipneumônico. Se for um padrão intersticial, pode ser COVID, né? Doença intersticial pulmonar, esse é um caso difícil, né? Porque pode ser descompensação aguda, né? Então, que é uma situação que a tomografia, observando a distribuição das opacidades, pode ajudar. O paciente cardiopata tem insuficiência cardíaca descompensada, é a pneumonia. Então, a tomografia tem uma acurácia maior para identificar e caracterizar as opacidades. E aqui no quadrinho eu coloquei situações menos comuns, mas que devem ser lembradas, em que a tomografia também pode ajudar nesse tipo de paciente. Então, paciente com distúrbio neurológico, intoxicação exógena, tratamento de outras infecções, a gente fica em dúvida se pode estar disseminando para o pulmão na forma, por exemplo, de uma embolia séptica. Pacientes imunossuprimidos, né, sempre um desafio, a infecção fúngica. Paciente oncológico, será que é infecção ou é metástase, é meningite? Trale como complicação de pós-transfusão sanguínea. Paciente anêmico, né, síndrome torácica aguda, será que não pode ser infecção viral? E às vezes até condições psiquiátricas, né, o paciente com dispenia é super importante, no raio-x não tem nada, na tomografia não tem nada, tá? Então são situações, né, em que o exame tomográfico pode ajudar, situações específicas. Sobre o COVID já tem muita coisa na literatura médica, né? Então tem um artigo recente publicado aí no Jornal Brasileiro de Pneumologia, inclusive descrevendo o aspecto de imagem nas tomografias, né? O site do Colégio Brasileiro de Radiologia de Casos, né, o BERRAD, tem já casos de COVID, para quem quer estudar, tem várias bibliotecas públicas disponíveis, né, de raio-x, de tomografia, inclusive da Sociedade Italiana. Então, assim, para quem quiser ver imagem de tomografia, raio-x de COVID, só procurar na internet, que tem material de monte, tá? Eu vou mostrar alguns casos nossos, e para comentar, não tanto em relação à apresentação, mas principalmente em relação à conduta, tá? Mas também comentando, obviamente, o exame de imagem. Então, essa é uma paciente de 66 anos, ou seja, acima de 60 anos, mas não tinha comorbidade, uma tosse seca intensa, mialgia e prostração. Marcadores inflamatórios positivos, a IDH e a proteína C reativa. Tinha linfopenia e plaquetopenia. E no raio-x a gente observava as opacidades, alvéolos intersticiais bilaterais, predominando nas bases, mas na periferia. Acho que é mais fácil de identificar aqui no lobo inferior direito, um aspecto de vidro fosco, a gente vê também no perfil, né? Então, o espaço reto cardíaco está obliterado aqui. Tá? Então, é um padrão radiológico compatível com a pneumonia viral. Um raio-x que tem uma clínica compatível, esse é um caso que não precisa fazer tomografia, não foi feita a tomografia. Tá? Veio PCR positivo, é COVID, o paciente internou, iniciou tratamento específico, melhorou, foi para casa. Certo? Então, é uma situação em que a gente poderia até tomografar, mas para documentar ou ser didático, né? Mas, em se fazendo isso, a gente estaria expondo os funcionários da tomografia a um paciente contaminado, né, de maneira desnecessária. O raio-x resolveu o problema nessa situação. Aqui é um outro caso, um paciente relativamente jovem, 41 anos, trabalha na profissão de saúde, com tosse, febre e taquipneia. Não tinha comorbidades e relatava um contato com pessoa infectada. Né, tinha um aumento do PCR e o raio-x normal. Tá? Então, paciente com sintomas clínicos importantes, marcador inflamatório positivo, profissional de saúde, raio-x normal. Foi optado por fazer a tomografia, foi bem indicado, né, e foi adequada à conduta. A tomografia veio normal, não significa que ela foi mal indicada, significa que o paciente não tem uma pneumonia viral. No caso que veio o PCR positivo também, o PCR, no caso, teste para o RT-PCR, né, a reação em cadeia da polimerase para o vírus, veio positivo, ele teve COVID, mas ele não teve a pneumonia viral. Melhorou clinicamente, foi de alta, mas no caso que a tomografia foi bem indicada. E aqui um caso mais difícil um pouquinho, paciente masculino de 57 anos, segmento de cirrose hepática com dispneia e tosse. Aí chegou com esse raio-x. A primeira hipótese aventada foi de edema agudo de pulmão, edema cardiogênico, né?
E aqui, né, fica uma lição, né, como o raio-x é difícil, né, mas olha, tem a cardiomegalia, né, não vou negar, trauma vascular pulmonar difícil de avaliar nesse paciente por conta das opacidades, e as opacidades alveolares difusas bilaterais. Mas olhando com detalhe, né, pessoal, o que a gente consegue identificar? As opacidades predominam na periferia do pulmão e nos campos médios, né, olha aqui, ó, aqui e aqui. Essa não é a apresentação típica do edema de pulmão, né, edema de pulmão ou dá um padrão inverso a esse, que é aquele aspecto de asa de borboleta, né, mais na região central, nas regiões centrais dos pulmões, ou respeitando a gravidade, né, no aspecto posterior dos lobos inferiores, onde vai acumulando o transudato, tá? Então, talvez com esse raio-x, o mínimo que deveria ter sido feito é ter aceso o pisca-alerta, né? Opa, alguma coisa está diferente. Mas, depois de 2, 3 dias, o paciente piorou clinicamente, a história era de dispneia e tosse, parecia que não tinha febre, ou febre não aferida. Aí alguém lembrou que podia ser Covid, fez a tomografia, e o que a gente vê na tomografia, né, a tomografia é mais acurada, é um padrão típico de dano alveolar difuso. Opacidades alveolares, difusas bilaterais, né, consolidações, áreas de atenuação em vidro fosco. A gente vê aquele aspecto do gradiente antero-posterior, que é bem típico do dano alveolar difuso, né, então é mais denso, e são mais importantes as opacidades no aspecto posterior do pulmão, parece até poupar a região anterior do pulmão, né. É interessante quando evolui a doença para uma fase de organização e fibrose, a fibrose acomete mais o aspecto anterior, parece que a membrana hialina aqui posterior protege o pulmão da fibrose, tá? E às vezes a gente vê até algumas características que são da pneumonia organização, porque muitas vezes a pneumonia organização é o que precede o dano alveolar difuso, né? Então aqui a gente vê, ó, preservação subpleural, algo de distribuição perilobular, desenhando os lóbulos pulmonares secundários, as imagens esboçando o sinal do halo invertido, tá? É um aspecto de dano alveolar difuso, paciente confirmado para a Covid-19. E esse caso é um caso que a gente está acompanhando, é um paciente de 77 anos, pós-operatório de cirurgia cardíaca, cheio de comorbidades, estava tratando a endocardite e piorou dos sintomas, né? Covid, interrogado. Tá? Fez o raio-x tinha opacidades em vidro fosco, tá? A tomografia confirmou opacidades em vidro fosco bilaterais, mais importantes nos lobos inferiores. Pela imagem pode ser? Pode. Agora, no tipo de caso em que tem várias outras coisas que podem levar essas opacidades em vidro fosco, tá? O teste, o COVID veio negativo, né? Mas quando a gente deu o relatório desse exame, é um teste indeterminado. Pode ser, né? Como pode ser outras coisas. Tá? Então, de novo, ressaltando aí a falta de especificidade do exame de imagem, depende do pré-teste, a acurácia. Para concluir, então, o papel da imagem diante de um processo infeccioso pulmonar é confirmar o diagnóstico e descrever o padrão radiológico. São 4 padrões. Pneumonia lobar é o padrão radiológico típico da pneumonia adquirida na comunidade. Broncopneumonia é o padrão radiológico menos específico em relação ao agente, mas em geral indica um processo bacteriano por algum agente mais virulento do que aquele que causaria uma pneumonia lobar. O padrão nodular é o típico das infecções granulomatosas no pulmão, então lembrar das micobactérias e dos fungos. E o padrão intersticial, relacionado principalmente às pneumonias virais e à pneumocistose no paciente imunossuprimido. Destes 4 padrões, o padrão típico da infecção pelo COVID é o padrão intersticial. Outros padrões não tipicamente infecciosos também podem causar, também podem estar relacionados à infecção no pulmão, lembrar principalmente da pneumonia em organização e do dano alveolar difuso, que podem estar relacionados ao COVID, mas às vezes as infecções podem ter um aspecto de hemorragia alveolar ou até mesmo formar nódulos e massas. O relacionar com a clínica é essencial, então, a epidemiologia, o status clínico, os exames laboratoriais, eles nos ajudam na interpretação correta dos achados de imagem, e aqui eu termino dizendo que, uma coisa que eu comento com os nossos residentes, né, que quanto mais o clínico nos ajuda, mais a gente ajuda os clínicos, quanto mais informação nos é fornecida, melhor a informação que a gente devolve, né. E por último, do Covid-19, o papel da imagem é ajudar no diagnóstico da pneumonia viral, que pode ser pelo Covid, assim como pode ser por outros vírus, né. Como eu comentei, esses são os 3 padrões típicos, porém a especificidade ainda é baixa, e até o momento dessa aula,
a imagem ainda não tinha sido descrita com nível de evidência suficiente para ser considerado um marcador de desfecho. Lembrando, obviamente, que se for um padrão intersticial, isso a gente já sabe previamente à era do Covid, o padrão intersticial em geral é menos grave do que uma pneumonia em organização difusa, que é menos grave do que o dano alveolar difuso. Tá? É isso. Obrigado.